desenvolvimento constante e impressionante da técnica médica, da medicina de um modo geral, vem trazendo novas perguntas ao tema da responsabilidade por danos causados aos pacientes. Tradicionalmente, sabemos que a responsabilidade médica, ou seja, a responsabilidade profissional do médico, enquanto profissional liberal que é disciplinada a partir da exigência da verificação da culpa. Regra essa tanto no regime geral do Código Civil, quanto no regime especial do Código de Defesa do Consumidor, que define, né, que os profissionais liberais serão responsáveis por danos causados pelos serviços que prestem, e serviços defeituosos, mediante a verificação de. Entretanto, a evolução tecnológica o incremento da atividade médica, especialmente em tratamentos, em procedimentos, e no caso, procedimentos cirúrgicos, com a adoção de tecnologias dos mais variados campos, né, mas especialmente permitindo que uma série de procedimentos cirúrgicos de modo crescente possam ser realizados com a intervenção de robôs, né, inclusive procedimentos cirúrgicos à distância, em que o médico, o cirurgião, está num determinado local diferente daquele em que está o paciente e opera, ou realiza o procedimento, muitas vezes, né, por intermédio dessas tecnologias remotas, né, ou ainda situações em que, mesmo estando no mesmo lugar, se utiliza de robôs para uma maior precisão, segurança, velocidade, prevenção de riscos em relação a um determinado procedimento cirúrgico, coloca em destaque a responsabilidade, o tema da responsabilidade, nas hipóteses de haver danos indenizáveis decorrentes, né, destas cirurgias. Quando nós falamos em danos indenizáveis, naturalmente nós estamos falando de danos decorrentes de falhas no procedimento cirúrgico, né? Falhas na utilização do próprio robô, né? A utilização desta tecnologia, ou falhas mesmo da própria tecnologia, independentemente da perícia, do cuidado que o profissional tenha no seu manuseio e na sua utilização. A pergunta é quem responde pelos danos causados ao paciente numa situação como essa. Aqui, parte da resposta certamente estará ainda, né, segundo os critérios tradicionais de verificação da culpa do profissional. Se a causa do dano for a falha na operação do robô, né, na utilização da tecnologia pelo profissional ou por eventuais assistentes deste profissional, aqui teremos a responsabilidade que segue sendo uma responsabilidade mediante a verificação da culpa. Por outro lado, se esta falha decorrer não da conduta do profissional médico ou de quem o assista, não, portanto, de uma falta de diligência, de prudência, de cuidado ou de conhecimento por parte do profissional, mas dos riscos que são inerentes a qualquer tecnologia, riscos de falha, defeitos que são defeitos no regime do Código de Defesa do Consumidor, que é um regime didático nesta matéria, defeitos que podem ser de concepção ou projeto da própria tecnologia, defeitos na execução ou mesmo na informação em relação a esta tecnologia. Neste caso, tá, quem responderia por estes danos? É evidente aqui, se eu estiver em vista exclusivamente da figura do robô e esta falha seja imputada a uma falha própria do robô enquanto produto, responde, naturalmente, o fabricante e o
eventualmente, o importador, se houver, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Pode acontecer, entretanto, que não seja o robô em si, mas uma conjugação entre o robô e o software que o anime, o software que determine a sua utilização, que sirva a sua utilização. Neste caso, o desenvolvedor do software, se for o responsável pela falha, se for o causador da falha, responderá também. Tá? Será que poderá ser equiparado à figura do produtor, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Se essa responsabilidade for ao Código do Consumidor, naquelas situações em que a responsabilidade médica se defina, ou a responsabilidade pelo produto se defina pela incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, poderá eventualmente atrair a solidariedade, por força do artigo 14, do próprio estabelecimento onde se realize a atividade, se realize o procedimento, o estabelecimento hospitalar em que se realize este procedimento, nos termos do artigo 14. Em se tratando, entretanto, de situações nas quais haja, por exemplo, o serviço público de saúde, tratando-se de um produto robô, ainda assim se poderia aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas ainda que não se aplicasse, também no próprio Código Civil, o artigo 931, que faz referência, dispõe sobre a responsabilidade do empresário, da empresa, sobre os danos causados pelos seus produtos, responsabilidade esta que é objetiva, aqui também teria lugar. E, nesse sentido, responsabilizaria o fabricante do produto que o colocou no mercado. Tá? Isto terá especial atenção em matéria não apenas do produto em si, mas também da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico que se estabelece para a sua utilização, notadamente, nos dias atuais, o desenvolvimento da denominada internet das coisas ou da própria inteligência artificial, que crescentemente se vem utilizando também nos procedimentos médicos e, notadamente, nos procedimentos cirúrgicos.